Agora eu vou apresentar o professor Beto Felipe. Há 12 anos, também foi professor em Federico de Nápoles. Regrupou um seminário romano e promoveu alguns seminários de projetos em em várias cidades italianas. Ele foi professor convidado de novos do norte e sul europeias e americanas, entre a qual Delphi, Miami, San Juan de Porto Rico. Na revista Lotus Internacional. E desde 1996 de Casa Bela. Professor Felenga. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para fazer a tua apresentação. Obrigada a vocês. No entanto, abro a apresentação. Vamos ver. Espero que vocês me escutem e obrigada pela apresentação. Obrigada pelo convite. A apresentação pode ser no formato. Ele está tentando colocar no formato. Senão a gente não vai conseguir ler os títulos. Para mim parece cheia. O momento que eu quero ver. Eles estão tentando só colocar a tela cheia. Eles estão só tentando. Estão falando para como colocar o PowerPoint. Eles estão tentando.
Eles estão tentando ainda colocar lá o esquema. Eles ainda estão tentando entender como fazer para compartilhar. Agora o Adalberto vai compartilhar. Se a gente não consegue projetar, eu explico os slides. Eles ainda estão tentando lá. Agora vamos provar. Vamos provar começar. Renovo os agradecimentos a Jean-Louis, que contou uma história muito importante para o nosso país. Como sempre vocês sabem, como todos sabemos, um olhar externo é sempre um bom ponto de vista quando não é muito claro, saber o que está acontecendo numa cultura complexa como a arquitetura italiana dos anos que Jean-Louis falou. Seu livro foi um importante ponto de vista para ajudar, de modo militante, a cultura arquitetônica italiana a confrontar-se consigo mesma. A minha foi muito diferente generacionalmente. Uma coisa que aconteceu, especialmente nos últimos anos, a Universidade de Veneza, que tive muito o que fazer com muitas das coisas, como o Luiz falou, por motivos diferentes, por motivos que reguardam a IOR de Veneza, é a única escola de arquitetura italiana, a única universidade que coincide com a Faculdade de Arquitetura. O IOR de Veneza não tem engenharia, não é o Politécnico, é a única escola italiana exclusivamente, que nasceu exclusivamente para arquitetura.
pois se uniram planificação, arte, design, etc, etc. É uma escola muito particular que nasce da centralidade da arquitetura graças a um genial reconstrutor da escola que se chamava Giuseppe Zaponali. Eu vou falar de uma questão muito específica que teve muito a ver com a Universidade de Veneza, até quase a identificar uma de lugar, de especialidade, de particularidade dessa escola. A ideia de arquitetura, a ideia que vem dos arquitetos, em realidade, não chega dos históricos. Eu sou um arquiteto, não sou um histórico. A ideia é que a arquitetura precisa para ser, para melhorar o mundo e para sobre conhecer as cidades. Um tema muito simples, uma questão muito banal, que, que precisamos conhecer as cidades, estudar as cidades, do ponto de vista da arquitetura, para poder transformar a cidade. Esse tema, que é um tema muito simples, podemos dizer de bom senso, bom sentido, não é? Durante os anos, se descontrou com ideias diferentes de arquitetura como produtora de objetos, muito lindos objetos arquitetônicos. A escola, que até 1º de outubro, que foi sempre do ponto de vista muito particular, a ideia de construir um saber para os arquitetos fundamentalmente ligados à cidade e à história, ao estudo da cidade e à história. Eu vou falar dessa história específica, desse percurso específico. Para assinar isso, eu tenho que assinar alguns temas, algumas particularidades que não resguardam a arquitetura italiana, mas que resguarda a história do país, a particularidade da Itália do ponto de vista físico-material. Uma história no qual história e geografia, vida das pessoas são estreitamente ligadas, conexas, e tem a sua particularidade e respeita outros lugares da Europa. Um filósofo importante desses anos, Roberto Espósito, é atualmente um dos maiores intérpretes da Itália no âmbito humanístico. Colocou a figura, digamos, do intelectual, em geral do italiano, a partir de algumas características específicas. Uma dessas características é o relacionamento com a origem, com a história, que não vem nunca negada da cultura italiana, mas de onde sempre se parte. A segunda ligação que Espósito no Penseiro Vivente é aquele com a geografia, o inevitável relacionamento da cultura italiana e geografia. O terceiro tema, é uma fragmentação da cultura italiana. A ideia é que a cultura italiana seja um fato incompleto e por isso muito mais adapta às outras culturas para interpretar a modernidade, o relacionamento com a história, uma fragmentação da origem, uma porta mais aberta para compreender o mundo moderno, que é um mundo tipicamente fragmentado. Outro tema fundamental reporta ao escrito, muito importante para a cultura arquitetônica italiana, que não foi escrita, não era um arquiteto, não era um engenheiro, era um político que participou do ressurgimento italiano, Carlo Cattaneo. Ele escreveu um livro muito importante na metade do 800, que individua a cidade, o princípio substancial da história da modernidade italiana.
a presença da cidade como alguma coisa variegada. Fala Catânio, a cidade é outra coisa daquilo que é no Oriente. Tem uma diferença da cultura italiana e da cultura geral. Vamos chegar na cultura arquitetônica italiana, que deriva da presença das cidades. A diferença de outros lugares, como França, não é polarizada. Em poucas cidades importantes, mas é difundida em uma grande riqueza. É, o terceiro tema, a terceira questão, uma importante escritora, Edith Wharton, que individuou um fato muito particular, muito característico, a presença na Itália, da paisagem italiana, no paisagem italiana de duas, em primeiro plano e segundo plano. Em primeiro lugar, que viajou a longo a Itália, é o plano convencional, por exemplo, na paisagem, como, como nesse aqui tem no de Sebastião, a vida dos santos, as vidas religiosas. Mas aquilo que é importante, aquilo que ela diz de Wharton, o segundo plano, como assim como no paisagem de verdade, mostra a riqueza do paisagem. E entre os dois planos é constante uma relação, seja na arte pictórica, seja na realidade. Wharton estabeleceu um tema muito importante, que é a beleza da paisagem italiana, das cidades italianas, um sistema de relação que não só na beleza de alguns objetos, são as relações entre os objetos, entre a cidade, as vicissitudes que é particular aos paisagens italianos, o território, as cidades. Vou colocar outro tema, vou continuar para continuar uma que vou narrar muito rápido. Uma outra particularidade das cidades italianas é a presença de alguns edifícios que em si têm da característica que podemos considerar, ao de lado o valor arquitetônico, é o valor urbano. Uma família muito, muito importante, rica de construção. Eu sou mantovano, esse é o Palácio Ducal de Mantova. É um pedaço da cidade de grandes arquitetos, Giulio Romano, etc., que tem a sua força na sua complexidade. Não ser um edifício isolado, mas um edifício que forma a cidade. A mesma coisa podemos dizer para outras arquiteturas, como o Palácio da Nação de Pádua, que encontramos no livro de Aldo Rossi. É um pedaço de cidade, a cidade entra no palácio. E num extraordinário intervento para a arquitetura italiana, que é o intervento de Jorge Vasari em Florença, uma sorte de complexo, a estrada degli Uffizi, o centro de Firenze com o externo, do Oltrarno, um edifício de não grandíssima qualidade arquitetônica, mas de grande capacidade de controle da cidade. E esse é um segundo tema importante da arquitetura italiana, a presença, em momentos diferentes da história, de palácios, de arquitetura como cidade, que interpretam a cidade, não só presente na cidade, mas modificam a cidade. O corredor de Vasari modifica o centro de Firenze, que é estrada e edifício no mesmo tempo. A mesma coisa podemos falar, podem ser outros exemplos desse, da Basílica Palladiana, esse extraordinário reuso que Palladio faz, que também nessas terraças, nas estradas subterrâneas, absorve a cidade de Vicenza. Agora, aquilo que eu quero dizer, que em alguns
por alguns elementos, alguns sentidos. A Itália teve, no curso da sua história, um contentor no tema da cidade, tema urbano, como uma espécie de arquivo de verdade, onde se formou uma particular ideia da cidade que foi interpretada. Esse é um quadro de declínio que vocês conhecem todos, que se chama Piazza d'Italia, Praça da Itália. Dessa tradição específica, reguarda a ideia da praça, um espaço público, e a ideia da cidade. Algumas das principais são centenárias, milhares, que vocês conhecem, que nasce da recomposição dos mesmos elementos, como um sistema, como um jogo, e coloca junto o sistema, importante, muito importante. No centro estão as praças italianas, piazza italiana, né? Por isso praças italianas é uma grande especificidade. São ligadas a uma ideia muito particular, uma ideia de UEFA. Estamos um pouco habituados a compreender que nasce da possibilidade de viver bem dentro de espaços desenhados bem organizados, conhecidos e reconhecidos dos próprios habitantes. Esse é um tema fundamental, o reconhecimento fundamental dos habitantes. A representação que todos conhecem, desse particular, mistura de materiais, fatos públicos, políticos, é o extraordinário quadro a fresco de Lorenzetti, no Palácio Público de Siena, o bom governo, o mau governo, que tem uma forte dependência para a construção de uma boa cidade, de uma linda cidade. O tema da cidade e do espaço, à medida do homem, que genera um bom governo. Porém, eu também quero... É o tema que vou falar muito rápido, nas listas ao tempo que o Jean-Louis descreveu, é o fato que a Itália teve num momento diferente da sua história, um momento diferente da história deles, a necessidade de reconstruir uma própria cultura. Foi um momento de passagem importante, por exemplo, esse desenho é referente à exuberância do Renascimento, onde um grupo importante de arquitetos, por mais ou menos alguns séculos, consideraram algumas vicissitudes da arquitetura antes deles. Reconstruíram um ponto da arquitetura. O tema era a reconstrução de uma cultura para reconstruir, naquele caso, um país ou uma cidade. Por exemplo, Florença, Roma. Creio que podemos falar. Anteciano foi ele que melhor interpretou, que melhor, daquilo que eu quero falar, o tema da análise urbana, da leitura da cidade. Seja Rafaelo. Foi Rafaelo, que na sua célebre carta que escreveu a quatro mãos, um dos maiores teóricos do Renascimento italiano, e que pede a Leão X de poder representar Roma, de poder desenhar Roma, não só os monumentos, Roma em geral, partindo dos, não com gosto antiquadro, porque ele quer a base fundamental para uma refundação da cidade. É a primeira vez que na cultura italiana, em modo orgânico, podemos dizer assim, com certeza, um grande arquiteto, um grande pintor, antes de ser um grande arquiteto, percebeu que é fundamental o conhecimento,
física, material de um lugar, de uma cidade, que é o lugar que ele aprendeu a amar, será Roma. Ele vai ficar famoso em Roma. Ele pede ao Papa de poder ser encarregado de desenhar Roma, de redesenhar a cidade, de relevar. É muito importante e considera esse como um fato muito específico, muito particular. Rafael explicou que a cidade não vai representada como pintor, como os pintores foram representados, não na perspectiva, não na visão dos pintores, mas vai representada na maneira que podemos medir as características arquitetônicas. Por isso ele construiu de instrumento e explica no curso dessa carta a Leão X como tem que ser desenhada, em que maneira tem que ser desenhado, respeitando as medidas, reportando as medidas de uma consciência prospectiva. Eu creio esse seja um exemplo, seja uma origem de uma certa atitude italiana à leitura da cidade. Aos tempos mais recentes, aquele que conhecemos da análise urbana, mais recente, etc., etc. Mas é uma retroterra objetiva, precedente na história antiga, em uma condição particular. Os arquitetos italianos se movem, o relacionamento com a origem, como eu explicava, prima, é um caráter típico não só dos intelectuais italianos, mas também dos arquitetos italianos. A apresentação verdadeira de Roma, vamos encontrar de Rafael a possibilidade de cumprir a carta que Rafael escreve a Leão X tinha que ser correlata. Mas existem só poucas obras. Porém, os seus alunos, por exemplo, essa ideia que as vicissitudes há uma visão real da cidade é um tema que retorna constantemente. Eu penso já foi citado, foi descontado, como Ítalo Calvino, que conseguiu, do ponto de vista literal, acolheu a complexidade. Eu delineei com poucas palavras banais, que faz referimento às complexidades que cada cidade na Itália seja parte de uma vicissitude global da cidade, interpretada ao máximo nível e ao mesmo momento seja o logo, o lugar. Essa diferença nasce desse sistema de relação que une, que sempre uniu geografia, arquitetura e vida dos habitantes. Italo Calvino, na sua Cidade Invisível, foi um maestro dessa realidade. Com um grande salto, um salto no tempo. Tiveram muitas passagens sucessivas desse interesse em ler a cidade. Chegamos naquela que foi definida uma nova estação das leituras urbanas. As leituras urbanas, a análise urbana da Itália, daquela que falamos, uma certa arquitetura italiana, um momento de grande fortuna, como lembrava Jean-Louis, a arquitetura italiana dos anos 80, que nasce de um contexto obviamente diferente, que se moveu a Rafael, algumas características comuns. O contexto é o contexto da reconstrução, ao de lá das vicissitudes específicas dos temas ideológicos, que Jean-Louis Cohen tem uma questão muito simples, que precisamos lembrar quando falamos
da cultura arquitetônica italiana do segundo 900. Essa cultura nasce como reação a uma destruição. É um fato banal, uma destruição particularmente pesada, como tinham conhecido na Europa, na Alemanha, de um lado, e a Itália. Outras nações europeias tiveram alguns momentos, alguns lugares de Londres, França. A destruição seguida da Segunda Guerra Mundial, que seguiu a Itália, teve um caráter de difusão. É particularmente impressionante porque compreendeu os monumentos. 80% dos monumentos italianos vieram destruídos ou parcialmente lesionados dos bombardamentos. Os 60% das cidades italianas, em parte, foram danejadas dos bombardamentos, da infraestrutura foram destruídas. Isso quer dizer que a Itália, que estava de joelho, é um país que, porém, na parte da resistencial, que começou a elaborar uma cultura que vai gerar as vicissitudes sucessivas. É uma cultura importante, que se expressou numa mostra importante no 46. O tema da reconstrução antecipa aquilo que se transformou os temas importantes que os arquitetos italianos mais renomeados daquela geração falarão. É um momento de grande fioritura. Uma outra particularidade, Jean-Louis falou, da cultura arquitetônica italiana dos anos 40, do final dos anos 40 até o final dos anos 80, foi uma proliferação grande, única, das editoriais da arquitetura, em termos de revistas, de livros, em muitos países europeus, uma ou duas, três, em Itália, só em 46, 100 milhares. Em revista de arquitetura, entendo, essa proliferação depois tem uma continuidade através de revistas importantes, que algumas continuam, outras morrem, com tradução e edição de textos estrangeiros, que por ao menos 30 anos foi um ponto referimento, não só italiano, para a cultura arquitetônica. Essas são algumas das revistas que foram a palestra, a reconstrução dessa cultura. Era um tema que foi fortemente, Borodzewa dizia, o primeiro número de Metro, para conhecer, para melhorar um país, precisamos conhecer. Nós hoje não conhecemos. Tito Jeve, na ocasião da guerra, deve-se voltar a descrever, do ponto de vista urbano, arquitetônico, o que é o país. Sem essa não temos possibilidade de transformação positiva. É muito simples, mas é uma espécie de manifesto. Se temos que encontrar uma razão única, aquilo que foi uma cultura diversificada, como personagens que vemos muito diferente, como Carne Molina, Simonai, etc., etc. O motivo comum de grupos de arquitetos jovens, temos que lembrar Aldo Rossi, escreveu o seu livro antes de 30 anos. Ele era estudante, na substância. Era mais ou menos como meus alunos de hoje. O grupo de jovens que estavam em volta de Casa Bella eram pessoas de 26, 27 anos. Aquilo que era em comum, uma ideia muito clara. Era uma cultura italiana anti-guerra, era compromissa com o fascismo, de uma parte, e era uma cultura baseada sobre a base de Ferrani Mori, ótimos arquitetos,
mas que não assumiam um lugar, um rolo de responsabilidade em confronto do mundo que tinha na frente. No momento em qual um país é destruído, no momento em que a Itália era destruída, a arquitetura tinha necessidade, podemos dizer assim, de dar responsabilidades diferentes, mas para fazer tinha que reconstruir uma cultura nova. A vontade de construir uma nova cultura e a ideia que começa a pegar Zé Primo, que a base disso tinha que ter uma nova leitura da cidade e que as cidades, voltando a Catan, fossem mais importantes para a cultura de um arquiteto. Aqui tem um tema fundamental que nasce nesse momento de passagem, importante para a Itália, mas não só para a Europa em geral, que segue a Segunda Guerra Mundial. Já falou Jean-Louis, tem alguns lugares na Itália que nisso aconteceu. A revista Casa Bella, tem metroconcertos, comunidades como logo de encontros, mas a revista Casa Bella é um dos lugares que nesse tema da leitura, do conhecimento da cidade, declinou com maior força. Alguns que eram os mais jovens arquitetos da redação de Casa Bella, que foram os arquitetos que se transformaram: Aldo Rotti, Guido Canella, Giorgio Grazzi, em volta a Ernesto Graziarosa, que era o diretor, coagulou um grupo de jovens que perseguiu, de modo militante, reconstruir a cultura arquitetônica. Casabella, e não só se reconstrui a cultura arquitetônica italiana, mas se intervém para a arquitetura europeia. Alguns números fundamentais de Casabella. Esses números se consideram um personagem como Adolf Ross, que era desconhecido, ou a reconsideração como Behrens, é um personagem que foi convulso com o nazismo. E vocês imaginem, uma revista que tinha direção Ernesto, que era um hebreu perseguitado, que por honestidade cultural, a figura de Bere, próprio para o seu rolo, era fundamental. Era fundamental reconsiderar um grande trabalho de reconstrução, que tiveram alguns números dedicados a Ferreira, Rossi, etc., de fundamental importância. Eu não estou citando uma história conhecida, porque isso é muito descontado. Tinham estudado as obras dos racionalistas no final dos anos 40 e depois assumiram caráteres diferentes, caráteres de originalidade. Isso comporta duas questões. Eu só aceno. É um tema que talvez Jean-Louis conhece um pouco menos, que comporta duas questões. Tem uma reflexão muito importante, que tem ainda como centro a cidade. Casabella dedicou vários números à arquitetura urbana, aquilo que significa, etc. Da outra parte, em paralelo, tem uma muito mais rica. Nós conhecemos as vicissitudes da arquitetura italiana, que tiveram uma figura importante. A cultura arquitetônica italiana, no final dos anos 40, anos 60, 70, foi uma cultura muito rica, diversificada, feita de muitos arquitetos dizendo que tinham uma característica comum, além da ideologia. Não estou falando de política, eram arquitetos comunistas.
Essa era a lógica do tempo. Falo de uma questão mais ampla, que a arquitetura que se esvilupa no final dos anos 80 é uma arquitetura rica, pouco conhecida e que ainda tem um elemento comum, é a relação entre, como vocês veem nesse desenho, através Michelucci, Sacrepante e Cosenza, do ponto de vista formal, são muito diferentes, são extremamente diferentes, mas tem essa tensão formidável de geografia e cidade. São outros casos de figuras desconhecidas da arquitetura italiana, mas de grande interesse. Arquitetura e engenharia, muito importante, com personagens importantes. Naqueles anos nasce, descemos no objeto específico do meu intervento, uma atenção muito particular em confronto à cidade. Tem um personagem que está na base, na origem dos primeiros estudos urbanos contemporâneos sobre a cidade. É um personagem, é uma pessoa isolada, não muito conhecida, é considerado um conservador, Saverio Muratori. Vai ensinar por muitos anos na Veneza. Deixou dois livros fundamentais, outro dedicado à Veneza e outro dedicado a Roma. Se chamam da mesma maneira Estudo para um operante de Veneza e o Estudo operante para Roma, e são as primeiras para análise através das considerações tipológicas da cidade. A figura é uma figura muito importante, sem dúvida, do ponto de vista dessa ciência, muito interessante, porque é o primeiro que relança, do ponto de vista prático, uma figura que, para suas características e outras, não terá séquito. É uma coisa fechada em si. Deixará muitos frutos, principalmente em Veneza. É uma parte de trabalho sobre Roma. Uma segunda pessoa importante, que também ensinou em Veneza, Gianfranco Caniggia, que ele vem da escola muratariana, que nos deixou alguns estudos fundamentais, também baseados no relevo, sobre a consideração do relacionamento sobre tipologia e a forma da cidade. São anos particulares, nos anos em que construtores estudam Veneza, Roma, começam a fazer propaganda. Os primeiros anos que saem livros fundamentais sobre ele, Rodrigo Vallone, A Torre de Babel, e o livro Leção Moral Urbanística. Eles tiveram um elemento comum, o tema fundamental de conhecimento para o arquiteto, sobretudo no livro de Samonat, que urbanística e arquitetura têm que se fundir em uma única ciência, uma única disciplina. Sem dúvida, vocês podem considerar que estamos nos anos 66, 67, e saíram livros muito importantes, e por muito tempo não vai acontecer mais, não só na Itália. Saiu o livro de Vittorio Gregotti, Relacionamento. Atenção sobre a geografia do território, porém, igualmente, ele estabeleceu a arquitetura em um contexto geográfico, nos seus projetos, uma declinação projetual importante. Sem dúvida, parte fundamental dessa história. Agora vamos entrar em uma ideia de construção de uma ciência diferente, de uma universidade,
é a atividade de Carlo Amionino, os vilupos da cidade moderna, o significado da cidade, mais importante, os estudos. Carlo Amionino será diretor da Umiova, reconstruirá a partir dos estudos urbanos, como base do conhecimento e da experiência do jovem arquiteto. E vai trabalhar, principalmente no livro da cidade de Pádua, em torno de muitos arquitetos reunidos sob o nome de Grupo de Arquitetura, que vai ter uma importância fundamental para a instauração de um relacionamento que começam a ser legames com uma certa cultura americana e com uma certa cultura francesa. Porém, sem dúvida, o livro que todos atribuem em modo direto a origem dessa nova tendência, mesmo se o termo não gosto muito, é a arquitetura da cidade de Aldo Rossi. Aquilo que falava de um jovem arquiteto. Ele ainda não tinha 30 anos. Ele não tinha se formado não tanto da universidade, mas em relação da revista Casabella. Um arquiteto que colocou em ato, assinou Jean-Louis alguns peças da cultura francesa, que coloca em ato, essa é a grandeza desse livro, um trabalho de reunificação de culturas, de outras culturas que foram esquecidas em parte ou tinham sido colocadas de construções que eram conservadoras. O que eu quero dizer? Por exemplo, não seria compreensível a arquitetura da cidade sem a estúdia de moradores de Carídia. Aldo Rossi conhecia muito bem aqueles estudos e cumpre na estrutura da cidade um ato político fundamental, subtrai a leitura, o âmbito de pura conservação, e ele coloca no interno do sistema de revolução política, que foi em 68, não só na Itália, ele coloca ali no interno de uma obra de transferimento, que é aquilo que ele faz com peso, do geógrafo francês, aquilo que falava Jean-Louis, que esqueceu na pátria, que vinham colocado no interno dessas construções a partir daqueles que tinham lido e escrito sobre a arquitetura da cidade, um elemento de polarização que atraiu. Era mais um trabalho de colagem de Aldo Rossi, que reuniu toda uma série que tinham fechado o Louro Siglo. E tem uma segunda coisa que precisa falar, é baseada sobre a cidade histórica, não quer ser outra coisa, e sobretudo não é. A afirmação do mesmo autor não é um manual, não é um tratado completo, é um fragmento, é um rascunho de uma teoria urbana. Uma recerca, uma procura para fazer, de grande parte que não será feita. É muito importante falar que foi considerada uma espécie de manual de Bíblia, principalmente nos anos 80, porque foi só um ságio que reuniu alguns temas a partir ainda de uma consideração. Se o arquiteto tem uma relação política e cultural na cidade, tem que conhecer a cidade. As cidades mudam, o reconhecimento da cidade tem que ser ajornado com instrumentos novos, mas sempre do ponto de vista específico. Aquele que Aldo Rossi quer dizer no seu livro, considerar a cidade do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista formal, quer dizer assumir a autonomia desse aspecto, a autonomia da construção formal da cidade, que não pode ser explicada da sociologia, da economia, mas precisa ser explicada do ponto de vista específico.
os arquitetos. Obviamente, se avalia, mas a leitura dos fatos urbanos que requer instrumentos específicos. É o tema fundamental da arquitetura da cidade. Reconhecer a autonomia, a necessidade de uma cultura específica para ler esses fatos. Reconhecer que esses fatos constituem grande parte da bagagem de um arquiteto que não quer só construir objetos arquitetônicos. Esses são alguns temas. Creio que se foram lidos de todos. A permanência da forma dos edifícios urbanos, como eu dizia. As consequências e a promessa desse livro estão em um lugar importante na Faculdade de Arquitetura de Milão, a Faculdade de Arquitetura onde Aldo Rossi estudou, onde ele foi expulso, junto com os professores ou o presidente do conselho de faculdade, para o relacionamento que ele tinha dado, relacionamento com os estudantes que lutavam sem casas de Milão. Eu entrei na Faculdade de Arquitetura de Milão em 1973 e não tinha nenhum professor, tinham sido todos licenciados do Ministério, por motivos políticos. O modo de fazer essa análise urbana foram, nos anos 68, 69, 70, 71, os temas no qual o curso de Aldo Rossi se movia, a arquitetura de Milão se movia, para depois se transferir em Veneza. Aldo Rossi ensinou em Veneza antes, depois ele vai para Milão e volta ainda para Veneza. Ele continuava entre Milão e Veneza. Canella, Rossi, Armolino. Uma família de arquitetos que vão ter o ponto de discussão importante. Jean-Louis mostrava essa mesma fotografia, essas considerações sobre a necessidade da análise urbana têm dois momentos importantes para a Itália, não só para a Itália. Uma é a arquitetura racional, a mostra da 50ª da Bienal curada da Aldo Rossi. Vemos algumas imagens de 1973. E a segunda, a Santiago de Compostela, do grupo de arquitetos espanhóis que dirigiam a revista que veio dedicada ao projeto, a leitura da cidade histórica. Aquele grupo de arquitetos internacionais, a Trienal de Milão. Unger, Stiller, Cisa, Eduardo Sotolemura, etc, etc. Momento de reunião de arquitetos com linguagens diferentes, mas que tinham em comum esse relacionamento de leitura em confronto da cidade. Esse foi o último ato de leitura da parte do grupo de Rossi, Zurigo, e deixa uma carta inédita, uma mostra que está acontecendo a máximo até novembro. É um relevo da cidade de Zurigo, que foram feitas junto com os estudantes de Zurigo. É interessante a frase: desenhar as plantas da cidade, velhas normas insuperáveis de conhecimento. Grande parte dos arquitetos podem derivar dali. Creio que seja lembrar dos fatos também aqui. Uma segunda parte não escrita da procura cerca de indagar não só aquilo que materialmente é visível na cidade, mas também aquilo que visível não é.
projetos que não foram realizados, algumas vicissitudes particulares, que dá complexidade e constitui a essência da cidade. Chamará esse dispositivo a cidade análoga, considerando que a analogia é a ciência e regula o desenvolvimento da cidade. Em, real, em realidade, que tinha que ser um tema de indagem, não verá traficado da Rosa, sua carreira internacional, uma fortuna diferente, nos permanece essa grande da Bienal de 1976, uma grande colagem feita de projetos, de quadros, de tratados, etc, etc. Uma consideração importante para fazer que se consuma no arco de poucos anos, essa grande explosão de teorias não teve só efeitos acadêmicos, de alguma construção de algumas universidades, como Veneza, como Milão, ou do ponto de vista editorial, livros importantes que saíram, etc, etc. Mas teve também uma forte influência na construção de alguns fenômenos urbanos dos anos 80. Basta falar de Berlim, que foi fortemente, que dependeu da cultura arquitetônica italiana, dos mesmos protagonistas, e a reconstrução de Barcelona, dois casos importantes nos anos 80, pelo qual a cultura específica, que via nas cidades o ponto fundamental para um arquiteto, era a única cultura à disposição para um processo que teve, por exemplo, a Berlim e a Barcelona, um êxito muito bom. Uma questão complexa, que teve ligação, que influenciou por um período a cultura americana, esse mundo, a partir da função fundamental de Eisenman, em Nova York, foi um tema fortemente muito debatido em muitas universidades americanas, um diálogo particular entre a França e a Itália, mas podemos também falar entre a Alemanha e a Itália, muito articulado, feito de realizações de projetos de escrito único na história da Itália. Um último aceno e breves palavras de conclusão. Sem dúvida, do ponto de vista arquitetônico, se concluiu e deixou uma tradição muito importante. A Itália é um país, talvez o único país, com base nesses estudos até hoje, que reguarda todas as cidades italianas nos anos 70, 80, através dos trabalhos de muitos estudantes, foi relevada e constitui hoje essa bagagem fundamental para interventos de transformações. Sem dúvida, é um trabalho que, nos anos 70, 80, é um trabalho que tem que se ajornar para muitos. Influenciou uma cultura de uma certa estação da fotografia italiana, feita de importantes fotógrafos como Basílio Guidi, importantíssimos fotógrafos, o testemunho dessa vontade de descrever a cidade e constituíram um elemento para muitas vicissitudes arquitetônicas dos anos sucessivos, como se eles passaram o testemunho para a arquitetura. Para concluir, e para voltar à pergunta inicial, é ainda útil tudo aquilo que foi feito? Seguramente tem um acontecimento singular que tem que ser vai recolocada numa história mais complexiva da arquitetura do nosso país.
para essa particularidade. É uma, tem uma particular importância hoje. Quase todos os monumentos. Do momento de força, desvilupo da leitura urbana, lembraram de momento de passagem político, social ou epocal, ou cultural. O Renascimento, a época neoclássica, em parte, a reconstrução italiana do depois do pós-guerra. O momento no qual de mudar o ponto de vista, de continuar a ler o que aconteceu na cidade. Mesmo se isso aconteceu, mesmo se poderia resultar incompreensível. Precisava mudar os instrumentos, continuar a ler. Eu penso que tenho convicção. Todos podemos ser convictos. Os parâmetros da arquitetura do passado, de alguns anos atrás, mudaram. Tudo aquilo que vocês viram era substancialmente as vicissitudes italianas, eram legados à política, aos temas de economia, a um tema de sociedade. Hoje temos diferentes exigências ligadas aos ambientes, que defendem o ambiente. Tudo isso necessita a recolocação, ainda uma vez, da cultura dos arquitetos, que não pode ser que nascer do mundo físico. Por isso que eu acho que seja importante, que não é importante para copiar aquilo que foi feito, porque não tem sentido que usemos o drone e laser, voltar a desenhar à mão, como eu fiz quando eu era estudante no Politécnico de Milão. Mas, de certeza, tem sentido, como ensinava Calvino, que lia a cidade contemporânea e fazia ver compreensível através de leituras, como essa imagem, outros logos, lugares do mundo que têm essas características, não é incompreensível. É incompreensível a nós, mas esse é o mundo que os jovens arquitetos têm que... Não é o mundo das cidades americanas ou árabes, que é sempre possível colocar um arranha-céu. O mundo da extensão de milhões de habitantes, da Cairo, da México, a Mumbai. É esse o mundo que temos que voltar a conhecer. Desculpa pela banalidade, mas é por esse motivo que torna as leituras urbanas como uma tradição importante, considerando, tenham como referimento as cidades contemporâneas, é um ensinamento, creio que hoje ainda seja... Esse é o nosso tem um rol, uma responsabilidade que não seja de construir objetos de design em grande escala, que seja aquele de melhorar o lugar dos arquitetos. Temos que ensinar a fazer. Não é possível fazer sem conhecer aquilo que queremos transformar. Tem ainda duas imagens, um trabalho que fizemos no curso de doutorado. Algumas favelas do Rio, uma tentativa pontual de um jovem arquiteto italiano que trabalhou por alguns meses através das favelas, dos temas formais, não só os tempos formais, os tempos econômicos, que a gente conhece bem, mas também ali que na desesperação nasce uma nova ideia de arquitetura. E nós também, como arquiteto, temos que transformar. Mas que ali tem ensinamentos, mais ali que em outros lugares. Alessandro Tessari, que desenvolveu essa tese muito interessante. Renovar a análise urbana entre os lugares mais desesperados do mundo. Outra imagem é uma imagem particular. É a Veneza desses meses. Veneza vazia.
sem turistas? Por que eu estou mostrando? Porque Veneza sem turistas nos mostra um fato importante no momento em qual mudam as condições que nós somos acostumados a ver um lugar. Estamos acostumados a ver Veneza cheia de negócios. Muda o ensinamento que essa cidade pode nos dar. Assim como essas fotografias nos mostram, colocou em evidência, com olhos particulares, a possibilidade que uma cidade pode ter. A cidade é uma adaptada ao homem, o relacionamento com a paisagem, é uma cidade segura, é uma cidade onde ainda tem uma forma de comunidade, de socialidade. Tudo isso podemos ver que não podemos, que eram assemblados em poucos meses, é evidente. Temos que encontrar, esse é um exemplo de uma cidade muito particular, pontos críticos da cidade do mundo, que seja evidente a possibilidade do futuro. E para entender essa possibilidade de futuro, temos que partir do nosso trabalho de arquitetos, temos que ter consapevoleza e também do fato que a cultura dos arquitetos são feitas de poucas coisas, mas essas coisas vão constantemente renovadas, poucas coisas bases e que vão sempre, como posso dizer, requalificadas a leitura das cidades e como sempre todas as cidades podem aparecer sem fora moda, em dimensões sem controle, porque as vicissitudes da cidade é um relacionamento com a origem, o tema da cidade. São sempre cidade. E é sempre possível ler desse ponto de vista. Um ponto de vista muito específico que nós, arquitetos, temos que ler. Obrigada, professor. Foi muito lindo. Muito bonita a aula. Com a passagem da Júlia. É o prazo para vocês. Diante da aula que nós tivemos, eu acho importante que vocês comecem. É uma pergunta muito simples e, ao mesmo tempo, provavelmente, mas que não tem respondido. Desculpa, vocês escutam ela? Eu vou ter que... Porque ela está falando em português. Quem está aqui na sala de tradução? Não escuta. Não ouvi. Vamos ver se eu tirar o microfone vocês escutam. Só um momento. Vocês gostariam de retornar para outra sala? Vocês escutam agora? O Adalberto vai... Não, bem, estou bacana, così. Vocês escutam agora? Então, continuo. E essa explosão teórica, ela durou um período, vamos dizer assim, de 20 anos, que é o Vocês estão escutando ela falar? Que durou... Sim, estamos sim. Ok. Estamos ouvindo. E é um período curto. E esse período, ele, de certa forma, quer dizer, o grupo se desfez de alguma forma, mas esses ensinamentos que hoje o professor Ferlanga trouxe, eles permanecem absolutamente presentes.
eles se tornaram, de certa forma, uma espécie de filões analíticos que foram para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França, chegaram no Brasil também. Qual foi a dificuldade de chegar no Brasil? Que quando essa explosão ocorreu, nós estávamos mais modernistas do que nunca. E eu estava estudando nesse período em Brasília. Eu me lembro que a minha primeira relação foi com o Quaroni, que era algo absolutamente heterodoxo para uma pessoa que estava estudando em Brasília e que tinha aqueles professores todos absolutamente voltados para o modernismo brasileiro. E, aos poucos, esse conhecimento, esse itinerário que hoje o professor Alberto Ferlanga fez, ele se instalou, ele ganhou presença com uma decalagem de tempo de mais ou menos outros 20 anos. Então, eu acho muito interessante a gente poder ouvir vamos dizer assim, esse arco, né, construído, que é um arco quase pessoal do professor Ferlanga, que, de certa forma, é algo que a gente começou quando o moderno no Brasil pôde ser, de alguma forma, criticado. É isso. Ho capito, è abbastanza complesso. Uma primeira coisa, eu sou mais otimista de Jean-Louis. No sentido que não creio, mas para minha natureza é verdade. Aquela vicissitude histórica que nós falamos, em parte hoje, acabou hoje. Acabou no final dos anos 80, com a morte de algumas personagens, mas aquilo que deixou, creio que ainda temos que verificar. Eu, por exemplo, Europa, nesse momento, não seja mais ao centro de reflexões interessantes desse ponto de vista, senão as grandes explosões urbanas têm menos, reguarda mais a outros lugares. Que a arquitetura jovem mais interessante seja, por exemplo, no Sul da América, em alguns lugares do Sul da América, compreendendo o Brasil, muito mais interessante. Temos constantemente esses arquitetos que conhecemos bem, só alguns deles estudaram, muitos deles estudaram na nossa escola, contatos que nos fazem entender aquela cultura que nasceu nos anos 80, 60, em realidade produziu, está produzindo, está trabalhando embaixo, está a partir do trabalho de jovens arquitetos em muitas áreas, creio que esteja produzindo aquilo que vai ser a cultura do futuro. É uma cultura que, obviamente, que será mais portada em temas do tipo ambiental e tem que conjugar com temas ambientais. A cidade não morre, a cidade vai ficar sempre maior e temos que dar resposta. E não temos as armas para dar essas respostas. Tiveram desenvolvimento diferente no Brasil, na Espanha, na Argentina. Não é isso que é importante. Eu creio que seja importante que nesse momento de grande fertilidade, muitas escolas do mundo, muitos jovens e estudantes estão refletindo sobre rolos diferentes. Temos grande fortuna das grandes ideologias que produziram daquilo que falamos. Na realidade, essa é a vantagem, é uma grande vantagem, porque, por exemplo, a história da arquitetura italiana foi desenhada de grandes históricos, mas que leram de uma maneira muito parcial, porque eles eram muito ligados a um certo tipo de ideologia, porque fazia parte daquele período, fazia parte daquela história, que levava a não ver o que tinha além. Agora nós temos a possibilidade
agora todo esse material que no final dos 900 produziu em forma livre. Nós podemos valutar, podemos fazer as nossas escolhas respeito a outros arquitetos que se foram esquecidos. Os meus primeiros projetos, no arquiteto que era desconhecido de agora, que era Dimitris Piccioni, que foi o arquiteto da Acrópole, que construiu o caminho na Acrópole, que veio considerado um dos grandes maestros da arquitetura da paisagem, mas ninguém o conhecia. Nós hoje temos esse grande lugar de experiência e podemos olhar com olhos livres, com olhos muito mais livres. O problema de reconstruir objetivos, de construir formação, formas de ensinar e assim em diante. É isso que nos espera. Uma arquitetura que não vai ser necessária, que será alguma coisa a mais. E vamos continuar a não controlar. Eu acho que não. O ensinamento de Simonac, a ideia de Simonac e a ideia de Aldo Rossi, que a urbanística e a arquitetura fossem a mesma coisa, é importante, é um lugar comum na minha universidade, que ensina urbanístico e que ensina arquitetura. Foi uma separação muito forte do ensinamento que levou a dividir que estava naquele lugar juntos. Tafur e Rossi, se ocupavam de história, de projetos, eram a ideia que a arquitetura fosse um lugar único, com muitas infraestruturas, muitas faces. Nós, em vez de hoje, ensinamos pedaços de arquitetura diferente. Quem faz tecnologia não faz projeto, quem faz história não faz projeto. A cultura anglo-saxã tem uma ideia da cultura, de fato, autônomo, a teoria da arquitetura. Tem que ser escrita dos arquitetos. É a única teoria possível. É aquela que deriva da experiência do projeto. Se não é história, é outra coisa. É importante, mas é outra coisa. Aquelas imagens dos livros que vocês influenciaram, o livro do Aldo Rossi influenciou 3 livros fundamentais, sucessivos, internacionais. Um é o livro de College City. Um é o livro de Lobras Fons Las Vegas. E o terceiro, o livro de Colas, The Lyrics from New York. Todos os 3 livros que saíram depois do livro de Rossi foram influenciados da Venturi nos fala. É importante ler a cidade. Também as cidades mais destruídas, que são aparentemente feias. Mas o ponto de vista aqui tem em comum essas cidades, os arquitetos. Isso eu creio. E tem a cultura da cultura que pertenço, que dialoga com os históricos, com a promessa de uma que foi fraco em alguns momentos, da Adalberto e a Palladi, aos anos mais recentes, conseguiu produzir os avançamentos importantes, mas que partiu da tua... Eu não creio que tenha a teoria da arquitetura no Fare Arquitetura. Que a ideia de arquitetura tem que ser de teóricos da arquitetura. Eu não creio que exista teóricos de arquitetura que não sejam legados da prática da arquitetura. Existem os históricos, mas eles fazem um outro trabalho. Mas é uma coisa diferente. A cultura, aquela vicissitude que falamos dos anos 80, é particular porque foi produzida por arquitetos, em uma vez, na Itália, naqueles anos, os arquitetos conseguiram levar para eles uma arquitetura mais em volta do tema da centralidade da cidade, o tema da sustentabilidade, tem um impacto sobre o mundo físico, e as respostas têm que dar os arquitetos.
também em termos teóricos, se não tem isso, creio que o nosso trabalho vai ser, não vai ser mais importante, vai ser supérfluo. Penso que isso seja, além disso, eu acho que hoje eu vejo nos mais jovens um forte interesse em voltar a se ocupar, não só da projetação do singular, mas a ideia é que esse edifício tem que transmitir um valor social, estético, também funcional, daquilo que tem em torno. Tem que ser curioso daquilo que está em volta e melhorar aquilo que está em volta. Isso quer dizer uma responsabilidade que assumimos em referente ao passado, que é política, quem vive nos edifícios e que vive nos espaços que os edifícios generam. Não é suficiente saber técnico. Não é suficiente. Serve uma cultura mais ampla. E essa cultura, em parte, em construção, da parte dos mais jovens. Serão mais jovens que farão, e creio que poderão fazer, relendo essa história meio velha, antiga. Tem uma pergunta aqui na chat. Qual é a provável tendência da arquitetura futura? Se eu soubesse, seremos todos ricos. Se soubéssemos, eu vejo riscos. Esse ser supérfluos, o risco de não ser necessários. O território da arquitetura futura é muito claro. São as grandes periferias, os grandes áreas, as grandes extensões que estão em volta dos poucos centros. Sem dúvida, temos que encontrar uma dimensão humana. Esse é o nosso objetivo. Sem dúvida, para fazer isso, temos que encontrar instrumentos novos. Como primeira coisa, temos que nos render conta do que está acontecendo nessas cidades. Tem um livro muito lindo, alguns livros muito lindos, um em particular, que é dedicado à cidade de Mumbai, que é um escritor indiano, Mudei. É muito bravo, o seu segundo livro é dedicado à cidade invisível de Calvino, de ler a cidade aparentemente informe, incompreensível, como a grande periferia de Mumbai, a partir de alguns fenômenos, de algumas formas, de manifestações de atacamento dos habitantes em lugares que pareciam ser desesperados. Acontece também com as favelas do Rio, os bairros informais de Lima. Acontece essa forma, essa vontade de relação, de criar forma de beleza, forma de uniões entre espaço e casa, com as poucas possibilidades que tem, que existem. Eu creio que daí nasce nas expressões. Obviamente, a arquitetura tem a sua história, os arquitetos têm que trazer a própria cultura nesse mundo, têm que emergir nesse mundo, têm que, antes de tudo, ler, temos que melhorar. Não é só o melhoramento social, mas não é só isso, porque produzimos por muitos anos exemplos de melhoramentos sociais, que foram muitos desastres ambientais. Nós temos que conjugar o tema da sociedade, da socialidade, com a pobreza, com o tema do ambiente. E temos fortes exemplos e uma história da modernidade em arquitetura que por muito tempo não guardamos. Eu penso que uma releitura do 900, especialmente no Europa, seja fundamental, que era prevalentemente europeu, mas que teve figuras fundamentais nas Américas em geral, extraordinárias no Brasil, que podem ser releitas no senso crítico e também no senso do melhoramento de alguns passos que fizemos.
Esse é um grande trabalho que não é só de projeto, mas é também de projeto cultural, que também tem que ser feito antes nas escolas e depois sobre o território. Aquilo que vejo, eu sou muito otimista pelos estudos que vejo, os jovens arquitetos fazem, nos doutorados, são estudos de grande interesse, porque muda o quadro do conhecimento que temos sobre arquitetura. Muitas vezes estamos ligados àquilo que acontece de gerações, cada um por si. Mas temos que, essa grande ocasião, pois as ocasiões podemos perder ou vencer. Esperamos de vencer. Fortemente que todos vencemos. Ponto comum. Render conta que aqui são 2 da madrugada. A minha lucididade é limitada. Alguém tem outra pergunta? Não está ouvindo. Já viram negli Stati Uniti? Quindi, Cristina, aqui nessa aula, pode dizer, tem protagonistas como Regina Amélia, como Cristina e outros que trabalham com essas coisas. Temos que organizar entre Veneza, entre a Itália e o Brasil, encontro de verdade. Porém, nós fazemos esses convites para fazer essas discussões, por serem mais substanciais, são protagonistas importantes na cultura do urbano, nas leis das cidades brasileiras. Foi um prazer escutá-lo. Seu contributo foi próprio. Me fez muito prazer escutá-lo. Estou muito feliz. Estou feliz também eu em falar com vocês. E são as 2 da madrugada. Obviamente, podemos a possibilidade de continuar esse diálogo. Vi que tinha uma pergunta sobre o livro. O primeiro livro de Lago Sumeta se chama Maximus Sitter. E depois tem um segundo que saiu há pouco tempo. Parece que na Itália a vida secreta da cidade. Mas não sei como é o título original. E foi aquele que saiu 2 anos atrás, que foi dedicado a Italo Calvino, As Cidades Invisíveis, sempre sobre Mumbai. O primeiro importante é Mumbai, Maximus City. Repetiu Maximus City e Os Segredos da Cidade. Está repetindo o título do livro. Apenas curou a mostra na raciocinar a cidade, porque em realidade a mostra seria aberta antes da pandemia. A mostra com a pandemia teve alguns problemas, ficou aberta. Em realidade, se abriu depois do primeiro ano de pandemia, agora ainda está aberta e vai ficar aberta até na metade de novembro, a mostra no Max. Vocês podem vir a ver, teoricamente vocês podem vir a ver. A primeira sugestão que o senhor fizesse a aula no interno da Max. Seria uma linda forma de continuar esse diálogo. Estou disponível, me faz muito prazer para falar com vocês. Regina, fosse na USP,
com Cristina. Ela acabou de abrir uma amostra sobre Aldo Rossi. Eu tinha falado com ele antes se ele poderia dar. Pode ter e ser num horário para alunos, né? Não sei, aí vamos conversar. Noi stiamo parlando proprio già provando a vedere le possibilità di questa lezione all'interno della mostra. Possiamo farlo. Estou vendo já a possibilidade de aula no interno da mostra. Agradeço outra vez. Graças a Deus temos que terminar, porque daqui a pouco eu tenho que ir embora para Veneza. Agora vamos deixar dormir, descansar. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, muito obrigada. Estou organizando porque, de fato, era a com o doutorado, aí eu deixo com vocês. A gente vai alinhavando para ver uma possibilidade de estarmos dando continuidade a essa bela aula. E é importante frisar que, nesse ciclo, nós vamos ter arquitetos falando sobre história. Não são historiadores. Portanto, essa distinção foi muito interessante, foi isso que mapeou o programa. Nós não queríamos, nós já tivemos vários historiadores de Veneza, mas nós queríamos uma leitura dos arquitetos. E, portanto, é uma leitura que ele mesmo diz que é nova, porque ela é uma leitura que vem carregada de uma nova proposta de leitura que, pelo tempo, ele não apresentou. Ele diz, não, o importante é que, como somos arquitetos, nós queríamos agora discutir quais os novos métodos que vão nos ajudar a entender essa cidade. Bem, eu ainda estou entusiasmado com a situação. Então ficou um desafio, Adalberto. Ficou um desafio, e eu acho que semana que vem nós teremos outra arquiteta, junto com a professora Regina Meyer, que é a Mazzoni. Mazzoni foi justamente... trabalhou junto com Yannis Tionis, que ele citou hoje, da Acrópole, né? Então, a continuação vai ser sempre nessa linha, a leitura dos arquitetos sobre a cidade e trabalhando uma forma, essa história operacional, que se poderia estar dizendo. Mas foi um prazer enorme encontrá-los e vê-los todos aqui nesse início de trabalho. Parabéns, Adalberto, estava lindo. Foi bonito, né? Eu também achei que fosse tão... Porque ele tem uma leitura muito bonita. Bonita, sim. Bonita, sim. Os dois tiveram uma leitura. E o porque era o histórico com o arquiteto já mostrando as diferenças e ligações. Isso foi muito bom, porque ele fez essa costura, né? Então, boa noite. Vê-las todas. Vê-los e vê-las. Boa noite. Eu também gostei de vê-los. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima. Obrigado a todos.